Boa noite a todos. Começando mais uma live. Hoje com mais um convidado especial. Pessoal chegando. Mais um assunto hoje interessante, galera. Deixa eu ver aqui o que temos. Gente, essa live também era para ser no YouTube, mas em função aqui de tá muita instabilidade aqui na minha internet, achei melhor fazer só no Instagram, porque aí se cair tem o 4G do celular, né? Bom, deixa eu ver aqui. Enquanto o pessoal vai entrando aí. Pessoal, não sei se vocês perceberam, eu coloquei no meus stories lá no meu Reels as vagas de emprego que estão abertas, tanto na Gol, na Azul e na Latam. Eu sempre coloco vagas abertas, aí você vai ser encaminhado para um site. Nesse site tem lá o link dos três, tá? E agora eu fiz um específico para Ryanair, que está com vagas aí para quem tem cidadania, idioma, tem facilidade em trabalhar na Europa, consegue lá de forma legal, tudo certinho. Tem muitas vagas de emprego na Ryanair, muitas, em vários países da Europa. E aqui no Brasil também tem muitas vagas de emprego em diversos aeroportos, tá? Muitos aeroportos aí com vagas abertas. Então, se você quer trabalhar na aviação, você tem interesse em entrar na aviação, dá uma olhada aí no site que eu sempre deixo, na minha bio aí no Instagram. Se você for lá na bio, tá lá vagas, oportunidades e promoções. Você vai entrar ali, tem lá no finalzinho embaixo, você rola até o final, tem lá os botões para você entrar, tanto na Gol, quanto na Azul, quanto na Latam. E se aparecer uma outra aí, uma outra vaga, alguma oportunidade, eu coloco lá também. Rapidinho já coloco lá, tá bom, gente? Hoje nós vamos falar com o David Horsk, que é um grande representante da segurança contra atos de interferência ilícita. Ele que é o dono da maior empresa, da empresa que é referência nesse setor, tá, gente? E ele vai falar, a gente vai conversar um pouco aí sobre a importância dos cursos extracurriculares. O Samuel está dizendo, ó, não encontrei as vagas no seu perfil. Vai lá na bio, tem os links na bio, tem 5 links na minha bio, tá? Se você procurar um deles, tem vagas e oportunidades. Clica nesse aí, desce e tem lá. Chagas, um grande abraço, Chagas. Vamos fazer uma live também. Vamos ver se a gente marca na semana que vem, pra ver aí na sua agenda como é que tá, beleza? Chagas, um dos grandes representantes também da segurança de voo. Excelente oportunidade aí. Vamos falar da segurança aeroportuária e o Chagas também, segurança de voo. Deixa eu chamar aqui o David. Vou começar logo, hein? Show de bola, Chagas. Isso aí, cara. Cadê? Opa, entrou. Pronto. Fala, David, beleza? Como é que você está, rapaz? Boa noite. Tudo bem? Aqui para trás, peraí, deixa eu arrumar aqui. Aqui para trás. Aí. Eu tô com delay, viu, Santarelli? Só para te avisar, tô com delay. Tranquilo, cara. Isso aí é normal, porque eu cheguei aqui, ó, falei para você que tava caindo, né? Ó, ele não caiu, mas o site tá girando aqui e não. Vou fazer vai. Melhor. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Melhor. Bom. Agora você me escuta? Isso aí, gente. Não. Fala aí. Me escuta? Ah, sim, tô te escutando. Agora sim, show de bola. Eu não conto o microfone aqui. Não, tô te... Você tá me ouvindo bem? Eu tô com isso aqui. Beleza. Não fica... Maravilha. Gente, é isso aí, pessoal. Vamos lá. O importante é o negócio andar aqui. Em relação... O tema da nossa live hoje é em função de cursos extracurriculares, David. Eu gostaria que você se apresentasse, David, que às vezes alguém não te conhece, assim, qual
qual foi a sua história na aviação, e como que surgiu essa sua especialização em cursos, em treinamentos de segurança, tá? Alguns termos a gente não usa muito aqui, porque eu não sei como é que é o relacionamento da plataforma, não sei se tem problema. Eu vou falar aqui para o pessoal entender: curso antiterrorismo, né? Um dos seus cursos que são mais procurados. Inclusive eu fiz esse curso, tinha muita gente lá de empresa aérea, de governo, enfim. Vamos lá, fala um pouquinho da sua trajetória na aviação para o pessoal conhecer melhor aí, David. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, para quem não me conhece, eu sou o David Horsk, sou fundador e instrutor aí da Horsk Security. Somos uma empresa, a nacionalidade dela é israelense, assim como eu, e a gente estou no Brasil já atuando já faz um bom tempo, né? Fui comissário na Gol, fui comissário na TAM, e aí depois da TAM fiquei focado 100% aí na Horsk. Já trabalhei em solo também, trabalhei na TAAG, trabalhei na ELAB, que é a companhia aérea israelense, e inclusive o Chagas, grande abraço, o Chagas é um querido. Eu acho que o Chagas vai participar do gerenciamento de crise que a gente vai fazer agora no mês de julho. O Chagas, eu conheci ele na época de Gol, que eu voava na Gol. O Chagas era da parte do security lá, inclusive é um dos grandes incentivadores aí do meu trabalho, que sempre me deu super apoio ao Chagas, o cara super 10. E montamos aí, Santarelli, a empresa de treinamentos, né, de gerenciamento de crise, antiterrorismo para aviação. Temos alguns outros cursos também, temos mais 5 cursos aí dentro da área de segurança, que é a segurança aeroportuária, transporte de passageiros armados, passageiro VIP, que é focado aí principalmente para o pessoal em atendimento, né? Eu puxo um pouco da minha experiência de voo aí, para trazer para a galera. E estamos aí com marketing digital e conduta, que nos dias de hoje é muito importante, que é relacionado a um treinamento relacionado principalmente ao compliance, né? Porque o pessoal ainda não conseguiu entender que você, numa empresa aérea, você é uma extensão da empresa aérea, e o que você posta nas redes sociais, o que você fala, o que você curte, acaba, né, interferindo aí. Então a gente tem esse treinamento também para dar uma orientada para a galera aí que acha que pode escrever o que quiser, pode falar o que quiser nas redes sociais, sendo funcionário de empresa aérea, o que realmente dá uma série de problemas. Mas fora isso, estamos aí, firmes e fortes. Maravilha. O Chagas, desculpa, eu tô vendo o Chagas aqui, eu tô com o Chagas na cabeça. Ô, David, um abração, Chagas. Você também vai participar aqui, a gente vai te chamar aí pra gente fazer uma live. Logo, a gente tinha conversado sobre isso também. Bom, vamos lá, David. Quando eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar para valer dessa área como é que fala? Programa de prevenção contra atos de interferência ilícita, né, que é o nome chique do treinamento ou do trabalho antiterrorista, foi quando aconteceu lá o 11 de setembro, né, que todo mundo ficou... Até então, eu me lembro que a porta do cockpit ela era feita praticamente de papelão. Aquilo ali era um alumínio com como é que fala? Um miolo de material ali, parecia uma balsa, uma madeira bem levinha. Se o cara desse um box ali, arrebentava tudo e entrava no cockpit da aeronave. Até então, era desse jeito. Aí, a partir daí, é que veio, que todo mundo passou a falar sobre essa importância, né, desse treinamento, de todo um aparato, de um programa de segurança e de prevenção. Como que começou isso aí? Como que evoluiu na sua visão do 11 de setembro para agora? Como que veio evoluindo? Porque a gente não ouviu mais falar também em grandes, digamos assim, sequestros da aviação, né? Antigamente isso aí a gente ouvia falar em sequestro. Eu lembro de uns 4, 5, mas isso tudo na década de 80, década de 90. Aí veio lá o 11 de setembro, aconteceu aquele desastre. E como que evoluiu o mercado de segurança? O mercado que eu falo, essa indústria de segurança. Porque de lá para cá a gente teve aí muito poucos casos, né? Como é que você vê isso aí, David? Então, um detalhe bacana que você falou com relação às portas da aeronave, né, é que
nessa transição, né, depois do 11 de setembro, que foi implantado uma série de coisas que eu vou explicar para vocês, teve aquela questão do painel blue-out, né, das portas, né, da cabine para equalizar, né, em caso de despressurização, que qualquer um chutava aquele painel, tinha acesso, né, ao cockpit. Então isso foi uma das maiores dificuldades, principalmente para quem desenvolveu as portas blindadas, foi a questão. E a questão do painel blue-out, né, como que a gente vai fazer? Porque, né, mas respondendo. O que aconteceu em 11 de setembro? Os Estados Unidos, principalmente, achavam que era o must em termos de segurança mundial em aviação e tal. E eles não esperavam realmente por uma situação daquela, né? Foi muito bem arquitetado tudo, tanto que eles demoraram muitos anos para arquitetar o 11 de setembro, né? O Osama Bin Laden recrutou pessoas aí, o Mohammed, que foi um dos cabeças de toda a situação, ele estava fazendo faculdade na Alemanha, nos Estados Unidos, fez curso de pilotagem, então assim, foi um negócio que os caras estudaram durante muito tempo, não foi uma coisa que os caras, amanhã vamos derrubar os aviões, não. Os caras vieram estudaram bem as aeronaves, tudo, né? E depois do 11 de setembro, o que aconteceu? Se viu uma necessidade de implantar uma série de novos protocolos, novos e importantes protocolos de segurança em termos mundiais, não só nos Estados Unidos, uma coisa que tinha que ser mundial. E isso demanda o quê? Demanda projeto, demanda infraestrutura, o pessoal da Boeing, da Airbus, todas as empresas que constroem aeronave. Então, assim, é um aglomerado de pessoas que iam ter que trabalhar em pró-segurança e fazer uma série de modificações importantes. E a primeira delas realmente foi a da porta, né, que passou a ser porta blindada, né, nas aeronaves. Os cálculos. Imagina como isso não impactou a aviação, né? Quantas aeronaves no mundo, né? Então tiveram que fazer toda essa adaptação, porque não é só você pegar e meter a porta lá. Então tem que trocar toda a estrutura de batente, de cockpit, né? Aquela coisa também que vê a questão de peso, de uma série de coisas que quem é engenheiro aeronáutico sabe. É uma porta blindada que custa muito caro e é pesada também, assim, ela influencia bastante na estrutura ali, né? Não é um serviço rápido e barato, né? É um serviço caro e meio demorado. Muito. E além disso, não só a porta, mas também uma série de outros protocolos, né? Tipo, de entrada de funcionários na cabine, durante o voo, abertura da porta. Antigamente era mais tranquilo, durante o voo, como você lembra também, eu me lembro quando eu era moleque, voava. Quando eu ia para Israel, eu ia de VASP às vezes, né? E podia visitar a cabine durante o voo. Né? O comandante te recebia na cabine. Rapaz, em Guarulhos, a gente descia ali naquele chato que tem aquela, como é que fala? A escada, do lado do check-in, você desce ali, tem umas escadas ali, você descia e entrava na pista, na rampa. Quando o Concorde veio para o Brasil em 90, eu fui lá ver o Concorde, desci, foi lá andando e tirei 2 fotos, que eu consegui tirar as fotos em 90, né? Dia 30 de dezembro de 90. Faz tempo já, tô ficando velho, né? É isso aí. É complicado. E fora a parte de treinamento, não só de comissário, de piloto, mas também de todo o pessoal de solo, security. Então, assim, é uma coisa que mexeu muito. 11 de setembro realmente foi um start para a galera acordar e falar, cara, temos que tomar novas providências com relação à segurança. Né? E o que é o mais interessante é que, assim, que quando aconteceu isso, lá em Israel, a gente já estava praticamente lá na frente. Então, os protocolos israelenses, que muita gente falava assim, cara, esses caras são loucos, são pirados e não sei o quê. A gente já estava lá na frente. Aí começou aquela coisa, porra, vamos bater um papo com aquele pessoal lá de Israel, porque os caras estão bem mais evoluídos que a gente. Foi daí que começou, entendeu? Foi daí que começou. E aí a gente começou a prestar uma série de consultorias. Os especialistas de Israel serviram aí praticamente quase o mundo inteiro em termos de opinar mesmo, dar dicas em termos de segurança, procedimentos, muitos procedimentos hoje que são usados nos aeroportos do mundo inteiro vieram de Israel, dos procedimentos, porque assim, a ELAL, que é a companhia israelense, recebia ameaça de bomba todo dia. Então, tipo, os protocolos de segurança da ELAL foram implantados hoje em diversas empresas aéreas, porque a gente já estava com o pé lá na frente, porque a gente sofre muita ameaça terrorista, né? A gente já estava lá na frente. Mas eu te falo que hoje melhorou. Ainda não está 100%, mas eu falo para você, melhorou bastante. Você falou da ELAL. A ELAL é a empresa israelense que é o sonho de consumo de um terrorista é derrubar um avião da ELAL, né? Então, isso aí
e nunca aconteceu, né? Nunca... Derrubar não, mas já sofremos bastante ataques terroristas. Já, lá em Israel já sofremos. Inclusive, eu lembro que ela operou aqui em Guarulhos um tempo, eu lembro que o check-in era com 5 horas, se eu não me engano, de antecedência, todos os passageiros eram revistados, o avião tem sistemas de proteção antimíssil, é outro planeta, né? Como você falou, o negócio está muito lá, tem pessoal, agente secreto voando junto com os passageiros, é uma coisa assim, fora os outros protocolos que a gente nem sonha, porque lógico que eles não vão falar, né? Então, as pessoas me perguntam... E aí, exatamente. Aí, essa evolução, então hoje você vê que, como você falou, tá, o negócio, essa parte de segurança contra atos de interferência ilícita está mais maduro. Você acha que já chegou num nível de segurança ali que, se precisar aumentar muito, vai demorar mais o embarque, vai ficar muito caro? Você acha que ainda tem ali muita coisa para ser melhorado? Como é que você vê o potencial dessa tecnologia, dessa indústria? Eu vou pegar com base Guarulhos, tá? Eu vou pegar com base Guarulhos. Para quem não sabe, Guarulhos hoje em dia, não estou falando nem em termos de terrorismo, estou falando em termos de droga. O aeroporto de Guarulhos é o aeroporto que mais prende drogas no mundo. O aeroporto de Guarulhos é o aeroporto que mais prende droga no mundo. A gente ganha, assim, do aeroporto de Peru, assim, disparado. E, assim, a Gru Airport, né, ela investiu, assim, muita grana em termos de segurança. Os caras melhoraram muita coisa em Guarulhos. Muita coisa. Mas, assim, eu falo, assim, de lavada que os caras estão e continuam ainda investindo muito. Quantidade de câmeras, qualidade de câmeras. Não adianta você ter uma câmera porcaria. Então, os caras compram câmeras muito boas, com qualidade boa, que consegue dar zoom, que inclusive foi uma das coisas que até ajudou as meninas lá que tivemos nesse caso agora na Alemanha. Foi o fato de o aeroporto inteiro estar coberto por câmeras, né? O aeroporto do Guarulhos tem mais de 2.200 câmeras. Tem pontos cegos? Tem. Mas, hoje em dia os caras estão cobertos de câmeras. Foi o que salvou as meninas, porque conseguiu pegar lá, dar zoom, ver o cara fazendo todo o esquema da bagagem e tal. Então, assim, o aeroporto está muito bom, os investimentos são muito bons, as empresas aéreas também estão investindo, né, em termos de segurança, porém ainda tem algumas coisinhas que têm que ser melhoradas, né? Só que aí já não é nem questão tanto da empresa, é questão de protocolo, que demora para ser implantado, aí, vamos dar aí 1 ano para protocolo. Porque não é fácil, você melhor do que ninguém sabe que, você mudar um manual, um procedimento, tem que publicar, aquela coisa toda. Existe essa demora, mas assim, tem uma melhoria muito grande, muito grande, muito significativa nesses últimos, vamos dizer, nos últimos 10 anos, melhorou muito. Porém, existem falhas, obviamente que existem falhas. E são nessas falhas que ainda a galera ainda está conseguindo ter algumas brechas no aeroporto. Mas já melhorou demais, em termos de identificação de pessoal, por exemplo, já melhorou que agora eles estão usando a identificação do colete com uma sigla que é ligada ao CPF do funcionário. Show de bola, ajuda, no caso das meninas alemãs, a mesma coisa, ajudou na identificação. Porque antigamente todo mundo usava o mesmo colete a laranjinha e você não sabia quem era. Né? Então o cara está andando numa aeroporto e você vai falar, mas quem é? Agora não, tem identificação atrás, bateu o nome, tem o CPF do funcionário de onde é. Ajuda, são detalhes que ajudam, A única coisa que a galera ainda não está conseguindo entender bem é o seguinte, que tripulante tem um papel fundamental nisso. O tripulante tem um papel fundamental. Em relação aí, o aeroporto, funcionários do aeroporto, né, pessoal, cada aeroporto tem uma empresa que é a concessionária, Guarulhos é um, Campinas é outro, Rio de Janeiro é outro, então como se fosse empresas aéreas, mas que o negócio é o aeroporto. Em relação aos tripulantes, como é que você vê aí o treinamento obrigatório, o treinamento que a empresa é obrigada a ministrar? Ela não pode, para quem não sabe, a empresa aérea ela tem um protocolo ali que ela tem que cumprir, que é o tal do AVSEC, que todas as empresas elas têm que dar aquele treinamento para o piloto, comissário, para o agente de aeroporto, para o pessoal de rampa, para o pessoal que mexe com trator, enfim, que reboca os aviões. Então tem uma série de cursos que eles têm que fazer, mas é o mínimo necessário, obrigatório.
esse mínimo necessário, obrigatório, ele... a empresa, ela ministra assim, porque também existe ali aquela equação do que precisa, do que eles... Porque se deixasse, a empresa ministrava o mínimo possível por causa de custos, né? Você acha que esse mínimo necessário, obrigatório, ele é o ideal? Ele é o que deveria ser para a aviação, para manter um nível de segurança? Ou você acha que se a pessoa já chegar com um nível de conhecimento comprovado, certificado, e demonstrar isso aí, até que ponto para a empresa isso aí ajuda, é bom? Como é que você vê essa equação do que as empresas são obrigadas a ministrar e do que seria o ideal? Ó, falando assim, literalmente, a empresa cumpre o que está no papel. Ela aplica o que está no papel. A ANAC quer tantas horas de tal, beleza, ela cumpre. Só que é o que você falou, conhecimento nunca é demais. Então, o cara que chega, vamos dizer agora em termos de processo seletivo, o cara que chega no processo seletivo e tem um diferencial, principalmente na parte de segurança, porque primeiro, a empresa aérea, se você olhar em qualquer site de empresa aérea, o primeiro pilar é a segurança. E outra, não tem outra coisa a ser mais importante na aviação do que isso. Até muitos anos atrás tinha até aquela questão dos 7 mandamentos de um grande proprietário de uma empresa aérea, que ele tinha lá os 7 mandamentos dele, entendeu? Só que a primeira dele era nada substitui o lucro, depois veio a parte de segurança. Tanto que, né, era errado. Mas assim, quando você chega numa empresa aérea e você já tem um conhecimento em termos de segurança, de security para isso, pô, a empresa já vai te ver e falar, porra, é um profissional que vale a pena investir, porque é o a mais do que a empresa vai oferecer. Então você, como você falou, com certificações, com documentações comprobatórias de que realmente ele fez algo de qualidade, uma empresa certa, ok. Porque vale muita diferença. Você pegar um cara, vamos dizer o seguinte, vamos imaginar que você trabalha no posto de gasolina. Aí você vai dizer, tem 2 pessoas para você contratar. Um cara que já foi frentista, conhece todos os procedimentos de abastecimento, ele sabe onde interrompe uma bomba, a bomba principal do posto de gasolina, se começar um incêndio, alguma coisa. Ou você vai pegar o cara que nunca trabalhou num posto de gasolina, nunca mexeu com produtos químicos. O cara do posto fala, meu, é óbvio que eu vou contratar o cara que já tem uma experiência, o cara já fez curso, manja, né? Como é que você vai chamar um bombeiro para trabalhar no posto de gasolina? Pô, o cara vai saber combater. Então é a mesma coisa na aviação. Quando você chega para um processo seletivo, onde você já tem uma base de segurança, é muito bom. Isso é uma coisa que eu vejo muito que você fala nos seus treinamentos com relação ao pessoal que é agente de aeroporto e quer depois migrar para o voo. Porra, para a empresa aérea é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por quê? A empresa aérea, quando pega uma pessoa, o cara já foi agente de aeroporto. O que isso muda? Primeiro que o cara já vai conhecer todos os procedimentos do aeroporto. Já começa por aí, já é uma puta diferencial. Conhece todos os procedimentos. Vai saber regras de segurança aeroportuária. Nossa regra básica, avião, passageiro no show, mala no go. Quer dizer, se o passageiro não apareceu no portão, então esse é um candidato que quando ele estiver no voo e o passageiro questionar, ele falou assim, desculpa, por que está demorando a partida do voo? Ele já vai saber que é a regra do passageiro no show, mala no go, porque ele trabalhou em solo, então ele sabe que aquela aeronave não sai sem um passageiro. Ele vai ter mais habilidade para chamar o passageiro, explicar com propriedade, ele fala assim, olha, senhores, existe um procedimento de segurança para quando um passageiro não se apresenta dentro do horário do embarque, nós, por obrigatoriedade, nós temos que remover a mala dele, a bagagem dele, por questões de segurança. Ele tem a propriedade para falar, porque ele já foi de solo. Não estou dizendo que quem entrar, né, leigo não vai saber, mas eu estou dizendo essa questão dos termos em termos de quem tem mais conhecimento. Né? Então, assim, quem tem a base de segurança, obviamente que vai se destacar. Por isso que o pessoal está fazendo migração, porra, é maravilhoso, porque já conhece toda a rotina, conhece siglas, conhece procedimentos. Então, assim, isso ajuda muito. Isso ajuda muito. O conhecimento nessas áreas assim, ajuda demais. Agora, o que não pode, por exemplo, é a pessoa pegar, querer fazer cursos meia boca, aí a gente chama de fumaça, né? Na gíria policial, o pessoal falando de fumaça. Ah, fiz um curso de 2 horas aí. Pô, não tem. Né? Você tem que vivenciar um pouco na prática. Por exemplo, aí, né? Agora eu vou fazer uma pergunta. Quando eu fiz o curso lá contigo, a gente, na época, né? Eu não sei como é que está hoje, inclusive eu preciso fazer uma reciclagem. É verdade. Olha só, a gente vai lá, tem uma série de conhecimentos que a gente aprende,
Inclusive, a gente tem um documento, né, que para a gente não repassar isso aí. Como é que funciona para o pessoal saber? Como que funciona esse controle? Você fica o pessoal que vai fazer o curso? Existe uma documentação? Porque, assim, se eu fosse sequestrar um avião, eu iria aprender como que é o sistema anti-sequestro. Né? A primeira coisa que eu ia aprender Sim. era isso aí, né? Para tentar, digamos assim, burlar ali o sistema. Como que funciona isso aí, David? Esse controle para proteger as informações, digamos, as informações do treinamento e do curso. O que acontece? Eu fui auditado já uma vez pelo Ministério Público do Trabalho, né? Eles vieram fazer o meu treinamento, inclusive. Eles queriam saber como que era todo o procedimento. Então, eles fizeram tudo. Eles fizeram liçãozinha de casa, né? Os caras fizeram desde a matrícula, né? Ficaram até o último aluno na sala de aula, né? Então, assim, eles fizeram. Tanto que eu sou o único instrutor hoje que tem um CCT emitido pelo Ministério Público de Brasília para poder iniciar esse treinamento. Eu tenho um documento aqui, porque os caras falaram, realmente a gente atesta que ele pode ministrar e tal, os conteúdos, porque ele envolve segurança aeroportuária. Por isso os caras vieram atrás de mim, que não sabem, mas quem é esse cara, o que ele anda falando, né, que tipo de informação. Por isso que eles fizeram o beabá. Então o nosso sistema já começa desde a matrícula, né? No formulário da matrícula está dizendo que você é obrigado a preencher o nome da sua empresa aérea ou escola de aviação que você está estudando. Já é o primeiro passo. Se você não tem escola de aviação e também não trabalha em nenhuma empresa aérea, brother, você está querendo fazer o quê aqui no nosso treinamento? Então já começa dali. Dali já é um primeiro empecilho. Se o cara colocar não sei, o cara inventar qualquer coisa, a gente entra em contato e fala, desculpa, você preencheu o formulário, mas, né, desculpa, quem é? Vou dar um exemplo para você. Tinha uma menina do Rio de Janeiro querendo fazer o treinamento e ela preencheu que trabalhava numa que prestava serviços terceirizados para o aeroporto lá. Aí a gente entrou em contato. Eu falei, você está fazendo curso de comissário? Não. Você está fazendo curso de piloto? Não. Você vai fazer curso de agente? PAC? Não. O que você faz? Não é discriminando, mas é uma coisa que não orna. Tipo, não tem para que uma pessoa que só cuida da faxina e higienização da aeronave querer se interessar por um treinamento de antiterrorismo. A gente foi tentando conversar para tentar entender se futuramente ela ia estudar, se ela ia fazer nada. Ela simplesmente não, eu tenho interesse. Então, para nós, já é um alerta. Cara, não dá. Então, a gente, na mesma hora, já faz a devolução do dinheiro e tudo mais. E agora, a gente já está fazendo uma nova... a gente deu até uma melhorada muito boa, que agora o termos e condições também é digital, que antigamente, inclusive na sua época, você tinha que assinar lá no papel. Lembra que a gente imprimia e cada um assinava. Uhum. Agora, com a digitalização, a gente consegue, a pessoa concorda com os termos, que ela sabe que ela não pode divulgar nada do que ela aprende no treinamento. A gente monitora, a gente sabe quando a pessoa passa informação, publica alguma coisa, a gente tem como descobrir. E com o fim da obrigatoriedade do curso de comissário, como vai abrir aí para todo mundo, a gente tomou já mais uma série de precauções, que é a seguinte, a partir de janeiro, né, do ano que vem, quando a pessoa for fazer a matrícula, ela vai ter que anexar, no site vai ter uma opção para anexar, vai ter um passo a passo, ela tem que levar o atestado de antecedentes criminais que ela puxa pelo site do Gov, aquele que é federal. Você digita o CPF, nome do pai e da mãe, e ela vai ter que anexar. Vai ser mais um protocolo. As empresas também pedem, né? As empresas, inclusive, pedem também esses documentos, né? E é importante o pessoal até saber como que funciona para baixar o documento, processos, nada consta, uma série de documentos que tem que anexar antes de assinar contrato com a empresa aérea, né? Sim. Então é feito esse compliance aí para ter um controle de quem vai lá fazer o curso e receber as informações. E aí você comentou aqui, no comecinho aí da nossa conversa, a respeito do caso da Alemanha. Rapaz, eu confesso que eu não me inteirei muito. Eu ouvi assim na internet, bem por cima, porque a gente trabalha, no meu caso, né? Eu trabalho com essa parte de segurança de voo. Então, assim, eu gosto de ver mais quando o negócio já está numa fase mais adiantada ali de investigação. Se não chega nessa fase, eu acabo não olhando. Como é que foi?
Só para eu entender, o que aconteceu lá na Alemanha? Teve um problema lá de umas brasileiras que deu problema na bagagem. O que eu vi foi isso. Aí eu não me aprofundei na história. Assim, de repente, uma falha minha, né? Não, foram duas passageiras que estavam indo para a Alemanha, vieram de um voo local, foram para Guarulhos para assumir um voo da empresa aérea e despacharam a bagagem. Normal, super tranquilo, porém a bagagem delas foi feita uma troca de bag tag, né, das etiquetas, e nas bagagens que foram despachadas estava com droga. Né? Só que despacharam a bagagem, elas foram para o voo, tudo normal. Quando pousou na Alemanha, chegou, grampo. A polícia pegou elas lá, abriu as malas, droga, falou assim, mas não é minha, não é minha, não é minha. Ah, como não? Como não? Porque o problema da bag tag não é nem problema, o problema é que vem com o seu nome, vem com o número do seu etiqueta, tá lá, a mala é sua. Não tem como a pessoa falar que Sim. não, a mala não é minha, a mala não é minha, não é minha. Foram presas, só que aí, quando mandaram os dados, as fotos, aquelas coisas, o pessoal aqui no Brasil falou, opa, essa não é a bagagem. Não é. E foi aí que como eu falei, por culpa desse investimento que a Blue Airport vem fazendo ao longo do tempo, com essas câmeras de alta qualidade, conseguiram a imagem nítida das duas e que comprovava que realmente o que elas despacharam não era a mesma bala que estava lá, e ao mesmo tempo conseguiram achar, com do date, né, com a data e horário, o funcionário fazendo aquela alteração da bagagem dela, nítido. Então, assim, qualidade, quando mais uma vez eu falo, a qualidade de câmera que foram investidas no aeroporto do Guarulhos, que conseguiram nitidamente pegar lá, ver a bagagem dela, sendo trocado funcionário, trocando back, que elas salvou em tempo, né? O cara tá um tempo presa agora. Mas é o que salvou. Ela. Entendi. Né? Então, assim, as recomendações hoje em dia é tirar foto da bagagem, relação do peso, tem que ficar muito esperto. Se você puder, na hora do check-in, foto da balança, né, da empresa aérea, que vai comprovar lá quanto você está. Não vai te eximar da responsabilidade, mas já vai te ajudar no processo. Preso, você entendi. vai. Preso você vai, porque a hora que catar a droga, você vai preso. Mas é uma série de coisas que vai te ajudar na hora de você provar a sua inocência. Olha, tá aqui, eu tirei foto, essa não é a minha troca, ó, a minha bagagem é essa, dessa cor, desse tamanho. Inclusive, agora a gente fez a atualização do curso na plataforma EAD, eu coloco até uma tabela com os códigos que a gente usa em solo das bagagens, BK21, BK25, exatamente com o modelo certinho, que eu disponibilizo isso para as pessoas de graça. Para quando você for viajar, já ter até na mão o código da sua bagagem, entendeu? E é uma coisa que tinha uma delegada que foi para o Pânico, ela até falou, se você puder comprar aquelas capas para proteger a bagagem, compre, cadeados, 2, 3 etiquetas de identificação, tudo ajuda. Não é que vai inibir, mas não é que vai extinguir, mas vai inibir o cara de fazer o esquema no aeroporto. O cara vai ter que desencapar sua mala. Então ele prefere ir na que está mais fácil. Aquela mala que está fácil é o que eles vão usar. Tá? É a mala que eles vão usar. Tá? Então, assim, e outra. Entendi. Esse caso. Sempre prove que a bagagem é sua. Manter sempre um parente. Hoje em dia a gente tem Wi-Fi nas aeronaves, dá para você manter contato com os parentes, porque outra coisa que acontece é ferrado. Chegou lá, a primeira coisa que eles vão tomar é seu celular. Você não consegue contato com o parente, às vezes você não fala o idioma, entendeu? Então, mantenha sempre contato com um parente, um Wi-Fi no avião. Olha, estou pousando, cheguei, ó, tá bem. Já chegou no aeroporto, já se conecta no Wi-Fi do aeroporto também, ó, tá tudo bem, tal. Porque isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. Entendi. Interessante aí essa colocação do caso aí da Alemanha, que eu sinceramente não estava entendendo. E aí, em relação ao curso, David, como é que funciona o treinamento? Como que o treinamento é feito hoje? Quais os treinamentos que você ministra? E como que é a procura, tanto por candidatos a entrar na aviação, quanto por empresas aéreas e órgãos governamentais, que é o que eu vi na minha turma, quando eu fiz o curso lá contigo, é o que eu vi lá. O grosso dos alunos eram alunos que estavam pleiteando vaga, candidatos, pessoal de empresa aérea e pessoal de governo, né? Como é que está hoje? Como que é o curso e como que é a procura hoje? Rapidinho,
o Chagas perguntou aqui, ó, ele perguntou, um ponto importante é, as malas passam por raio-x, mas como que as drogas chegaram na esteira lá embaixo? O Chagas, funciona da seguinte forma, Tá. infelizmente existe uma vulnerabilidade hoje em dia no aeroporto, que não vem ao caso eu expor ela aqui agora, né, na live, mas existe uma vulnerabilidade e que a droga consegue chegar até a área de embarque lá, por ter um ponto específico que ela consegue chegar, por uma falha do aeroporto, ela consegue chegar até onde a gente fala onde tem os tratorzinhos lá. Então, a bagagem com a droga, ela entra no aeroporto por outras vias, obviamente não pelas vias comuns, porque ela passa por raio-x e tudo mais. Então, ela consegue chegar até esse ponto. E é lá que eles fazem essa troca de etiqueta. Por isso que é interessante, que para mandar ela para o internacional, só sobe no avião se tiver a etiqueta daquele voo internacional. Então, ele pega a mala com droga, que entrou de forma ilícita no aeroporto por outras vias, coloca a etiqueta nessa mala com droga e despacha. E a mala do passageiro fica lá, que a gente chama de LL, né? Que é bagagens perdidas, volta lá para dentro do aeroporto. Perdido. Então, a droga entra no aeroporto de forma ilícita e por isso que eles fazem a troca. Existe essa falha aí, que o pessoal consegue jogar a droga lá para dentro. Procura. Meu curso, hoje em dia, eu vou dizer o seguinte, essa última turma que nós tivemos em Congonhas, foi agora no mês passado, nós fechamos a turma com 50 alunos, assim, estava full. E, putz, eu tive a honra de receber alunos das escolas de aviação, muita gente da Embi Morumbi, pessoal que está fazendo aviação civil. Sim. E é uma coisa muito bacana que eu fico muito agradecido, porque a Embi Morumbi reconhece o meu treinamento como horas para o pessoal que está fazendo aviação civil, então, para complementar horas. Então, o pessoal vem e faz o treinamento para complementar horas para a faculdade. Então, assim, é um reconhecimento que a Embi Morumbi me dá, que para mim é maravilhoso, porque ela não é uma faculdade qualquer, a maior referência hoje em aviação civil é a Embi Morumbi, e eles reconhecem o meu treinamento e disponibilizam para os alunos fazerem para complementar as horas, né? Pô, isso aí é maravilhoso. O pessoal da segurança pública. Tenho muitos amigos, graças a Deus, hoje na Força Tática, no GAT, no COI, e que vão passando. São pessoas que são profissionais que trabalham, né, na área, principalmente do aeroporto, não só de Congonhas, mas de Guarulhos, e os próprios policiais me procuram. Pô, eu quero fazer o seu treinamento, que na hora que caiu, a gente chama na gíria policial, na hora que caiu um QRU, na hora que caiu uma ocorrência, a gente já está mais ou menos ligado. E para eles também é bom, porque eu recebo muito feedback deles, que eles abordam carros, por exemplo, ali na área de Guarulhos, carro, às vezes o Uber, os caras estão suspeitos, aí vai abordar, vai ver quem é o passageiro. Pô, você está indo para onde? Ah, estou indo para a Alemanha. Pô, Deus que me perdoe pelo que eu estou falando, mas a pessoa, pô, está indo de Uber para a Alemanha toda surrada, sabe? Chinelinha, rasteirinha, roupinha, entendeu? Deixa eu ver seu passaporte. Tem aquela questão, que eles agora já aprendem a ver que é a primeira via do passaporte, já começa a ter um profile com a pessoa. Pô, mas você está indo para lá? Quanto você está levando de dinheiro? Quem que você conhece na Alemanha? Tipo, já na abordagem do carro, do Uber. E lá os caras já conseguem descobrir que a pessoa ou é mula, né, que engoliu o entorpecente, ou está com droga na mala, ou vai ser feito algum esquema lá no aeroporto. Então isso está ajudando muito. Eu estou recebendo feedback deles. Eles falam, pô, Horst, maravilhoso. Tanto que eu ia mandar até um abraço para o Leonardo da Força Tática, teve no último treinamento. O pessoal do GAT teve no último treinamento. Então, assim, está sendo legal, porque é uma troca de figurinha muito boa, porque para eles está sendo maravilhoso. E também a questão de resgate de reféns aeronaves, que, por exemplo, o Boeing, se eles sobem com o caminhão para abrir a porta para entrar na aeronave, a gente faz o treinamento, eles entendem que, pô, no Boeing eles têm que ficar esperto, que se eles abrirem a porta pelo lado direito, é infla, porque o Boeing é manual. A do Airbus, eles já estão ligados que eles não podem botar o caminhão porque a porta do Airbus desliza. Então são pequenos detalhes que a gente vai trocando ideia com o pessoal da polícia que ajudam e falam, pô, isso para nós é fantástico. E quando cai uma ocorrência para nós, mas já não dá tempo, vamos estudar o manual da aeronave. Ó, essa porta abre assim, essa porta abre assada, a do Embraer, a do ATR, entendeu? Então é legal essa troca de informação. E para mim está sendo maravilhoso receber esse pessoal no treinamento. Porque cada vez que tem o treinamento, então dizem que está 30%. 30% é comissário, empresa aérea, os outros 30% são policiais que estão fazendo o curso. Espera que cortou. Essa porcentagem aí que você falou, quanto que cada... Cortou para mim aqui. Vou colocar. Está em 33%. Então, 33% do curso. Então, é 33% comissário, 33% funcionário de empresa aérea e 33% de segurança pública. Está bem dividido hoje. E esse detalhe que você me falou agora, que você está compartilhando aqui com a gente, é interessante porque eu estou lembrando aqui daquele caso do Air France. Eu não lembro onde foi. Foi na Alemanha? Foi na Alemanha, não lembro se foi na Alemanha.
que não sei se foi o GIGN, não sei se foi o GIGN ou o GSG-9, não sei qual. Isso, que eles entraram na aeronave, eram 9 terroristas, eles entraram na aeronave. No começo foi meio complicado, porque na hora de abrir a porta, né, eles não conseguiram abrir direito, mas aí depois que eles entraram, eles acabaram, digamos assim, neutralizando todos os terroristas e nenhum passageiro inocente acabou, acho que nem foi ferido, acho que só o copiloto, foi o copiloto que pulou do cockpit, quebrou a perna, mas ainda saiu correndo. Era um Airbus da Air France. E tá na internet. Quem puxar aí, depois que quiser dar uma olhada aí, eu só vou tentar achar aqui, aí já passo a informação certa. Isso aí que você falou da porta, né? O Airbus é de um jeito, o Boeing é de outro. E aí eu lembrei desse caso aí e filmaram tudo, né? Aquilo ali acho que foi um exemplo de ação. Foi aí, o primeiro, no caso, uma ação... foi o primeiro reality show mesmo de terrorismo que teve no mundo, porque ele foi gravado, né, pelas agências de notícias. É o voo Air France 8969. Quem jogar aí no YouTube ou na internet, Opa. É o Air France 8969. Deixa eu ver aqui. Esse é esse aí mesmo. É esse aí. Isso mesmo. Foi o GIGN. GIGN acho que é francês, né? É o grupo de elite, 8969. é o grupo de elite da França. É o grupo de elite da França. Foi um A300. E exatamente aconteceu isso, porque o avião estava abastecido com a bagagem e os passageiros. Então, eles não calcularam a altura do Airbus quando foram com a escada. Porque eles seguiram com o manual da aeronave, dá uma altura, né, de soleira, vamos dizer, da porta. Eles não contaram com o peso de bagagem do passageiro, combustível que deu uma... ele deu uma baixada. Entendi. E o copiloto, ele se jogou pela janela porque os snipers começaram a atirar na cabine de comando. Os snipers estavam lá, aí o copiloto ficou desesperado, abriu a janela, meteu o mar, pulou pela janela. Assim que ele pula, o lugar onde ele estava fica parecendo digamos assim, uma peneira. Porque ele pulou, foi o tempo dele pular e o para-brisa do avião ficou uma peneira ali, porque o pessoal chegou chegando mesmo, né? Esse vídeo aí, gente, quem não viu esse vídeo aí, é importantíssimo para ver como que funciona e como que é o nível de treinamento, de preparo, de preparo físico, preparo emocional, planejamento, né? E é um exemplo aí que eu sempre, quando a gente conversa a respeito desse assunto, eu não lembrava do número do voo, 8969, mas eu lembro do caso, que era foi um avião da Air France. Maravilha. E aí o curso, duração do curso, como que funciona, como é que ele vem evoluindo conforme o tempo vai passando, como é que é a dinâmica do grupo, David? Ele é mais prático, ele é mais teórico, como que funciona? Ao longo do tempo a gente foi melhorando várias coisas, né? O que eu observei ao longo do tempo, que quando eu estava dando treinamento, muita gente queria anotar muito, queria anotar os slides, queria anotar detalhes, e eu comecei a perceber que isso demandava um pouco de tempo. Então, ao longo dos anos, o que a gente fez? A gente começou a passar o material. Primeiro a gente fez uma apostila física mesmo. Aí a Sharon, que trabalha comigo, ela é super natureza, super não sei o quê, porque as árvores, né, muito papel, que gasta coisa. Aí fizemos uma mídia, acho que na sua turma já era mídia de DVD, que a gente dava de presente uma mídiazinha de DVD. Isso. Aí começou a evoluir mais ainda, que agora nem os computadores mais têm leitor de DVD, porque hoje em dia é tudo na nuvem, né? Eu falei, aí o que aconteceu? A gente gravou, né? A gente gravou todo o material da aula, coloquei na plataforma EAD, então o aluno ele não precisa mais anotar. Ele anota uma coisa que ele queira, né, guardar por ele, mas os slides, todas as informações, ele não precisa se preocupar, porque depois ele tem acesso à plataforma EAD e ele assiste. Então o treinamento ficou praticamente 100% prático. Então começa às 8 da manhã, termina às 6 da tarde, e assim, é prática, é tudo. Tudo que eles aprendem na área de security, eles vão fazer na prática. Entrevista com passageiros, as imobilizações, a gente usa os equipamentos reais da aeronave, as algemas que a gente usa na aeronave, a gente tem lá igualzinha, a mesma que usa, então ele já vai aprender a manusear, como você falou aquela vez. Para quem chega na empresa aérea, na hora que for apresentado o equipamento, ele já sabe entrar, fechar a mão,
montar, então já é um diferencial, porque é o mesmo equipamento. A gente não usa nada fake. Os detectores de metais são verdadeiros, os rádios que a gente usa no treinamento são de verdade, funcionam, tudo é real. Então ele tem um treinamento literalmente prático, das 8 da manhã até as 6 da tarde. E o gerenciamento de crise é a mesma coisa. O gerenciamento de crise a gente vai mostrar como funciona toda a sala de crise de uma empresa aérea, quando ele é voluntário na empresa, uma coisa que eu super recomendo, sejam voluntários na empresa aérea, nessa parte de assistência às famílias, sejam voluntários. Ele vai aprender tudo. Ó, são duas situações ao longo do dia, que é de quando a aeronave cai, né, sofre um acidente, e de quando a aeronave é sequestrada. Então ele vai aprender tudo. Como a empresa aérea age, quais são os órgãos responsáveis, como que é feito todo o levantamento da lista de passageiros, local do acidente, como que desloca a equipe para o resgate. O Chagas melhor que ninguém, por isso que eu quero muito o Chagas ao treinamento, porque o Chagas ele participou do resgate da Gol, inclusive, né? Então é um cara que tem uma bagagem absurda. Acho que foi dos dois, hein? Acho que foi o da Gol e o da Latam, se eu não me engano. Acho que ele estava... Os dois, né? Eu acho que é dos dois. E, assim, tem gente que não sabe, mas até o que o presidente da empresa vai falar já está escrito. Se acontecer um caso desse aí. Tem lá todo um aparato de planejamento, eles sabem quem são os médicos, os legistas, enfim, uma série de... É um assunto meio complicado, né? Mas a aviação... Aí, ó, tá falando aí, Chagas, dos dois, ó. Pois é, Chagas. Acho que é o único, hein? É o Lenda Viva. Lenda Viva. Então, gente, tá tudo planejado já. Não é que tá planejado, tá tudo organizado. É óbvio que a empresa, ela trabalha, gasta muito dinheiro, muito treinamento, enfim, para que não aconteça, né? Para que nada disso aconteça. Mas se o governo, inclusive, é uma exigência do governo, da ANAC, que tenha todo esse programa de assistência às vítimas, famílias, enfim, tudo isso daí é obrigatório, não é porque a empresa é legal também, a empresa não faz isso porque ela é nossa, é porque é obrigatório, né? E como você falou, lá no curso, isso aí tudo é dado como é que se fala? Você faz uma explanação de como que é esse funcionamento na prática, né? Então, o mais legal é que é o seguinte, a gente faz a simulação final, né, do treinamento, é a abertura de uma sala de crise. Então, para cada um dos integrantes que está lá, é determinado, ó, você está na parte de marketing, você está na parte de safety, cada um tem um papel. A gente abre realmente a sala, tem um presidente, tem um vice-presidente, tem os telões com o voo vindo, recebe os e-mails, tudo. Eles têm que resolver a situação. E é uma simulação, pra você ter uma ideia, que demora quase 1h40, que eles chegam lá na sala de gerenciamento de crise. Só que assim, é tudo muito real. As comunicações, tudo. Eles têm que preparar tudo, o discurso do presidente, tem que ter um media training, que vai preparar o discurso, tudo. Então, eles vão vivenciar o que acontece realmente numa sala de crise. Mais uma vez, bateu na porta da empresa aérea, o cara vai puxar no currículo, pô, esse curso aqui que você fez de gerenciamento de crise, pô, eu quero me envolver assim que possível aqui na empresa, né? Quero fazer parte aí do grupo. Eu sei como funciona a dinâmica da sala, assim assada, a abertura, quando que... Porra, isso tudo é maravilhoso. Né? É o que você falou, já é uma economia para a empresa em termos de treinamento que o cara... Né, fora do normal. E outra coisa, o que eu percebo, David, é assim, o que eu vejo, né? Quando a pessoa ela faz esses cursos que são práticos, que não são muitos, a aviação tem muito curso teórico, né? Sim. Curso prático mesmo, que o cara vai ter que ir lá, vai ter que fazer, vai ter que colocar a mão na massa e vai ter que dar a cara a tapa, aparecer lá na frente. Ele desenvolve, isso na minha concepção, desenvolve uma série de competências e habilidades ali que às vezes está meio que a pessoa tem, mas ela não treina, não tem nem oportunidade de treinar. E aí, esse tipo de treinamento, esse tipo de atividade prática ligada à aviação e ligada a um assunto sensível, que é o gerenciamento de crise e o gerenciamento da crise que está sendo simulado ali, dá para o candidato uma experiência prática que ele pode, num processo seletivo, isso aí é o que eu via, né? Ele chega lá com muito mais, digamos assim, muito mais traquejo no que ele vai falar, porque ele não vai lembrar do que ele leu
do que ele viu ali na internet, ele vai lembrar do que ele viveu, do que ele vivenciou. Do que ele presenciou, do que ele fez, do que ele errou e do que isso. Do que ele errou, porque chegar lá também não é, o cara fez besteira, opa, peraí, para tudo, não é assim, enfim. E acontece direto, né? O treinamento é para isso, né? O legal da simulação é o seguinte, é que não ocorre interferência. Isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro. Não ocorre interferência. É dado o BO na mão deles. E o relógio correndo. Falou, a aeronave vai pousar em tal situação. Aí pousou, tá, aí eles têm que resolver. Aí terminou, aí eles têm um feedback total. Vem o debriefing. Não existe interrupção. Olha, você está fazendo errado. Eu deixo. Vai deixando, porque eles vão pegar tudo que eles aprenderam ao longo do dia, eles têm que aplicar. E é paulada, porque o tempo correndo e vai chegando e-mail, situação, tal. Quando termina, aí a gente dá o feedback, corrige os pontos, tanto que eles até me falam, não, vamos fazer de novo, porque agora já estou esperto. Agora não adianta, porque agora vocês já, entendeu? E a prática, exatamente, a importância da prática assim, é o que você falou, por exemplo, o curso de comissário. Se fosse assim, o treinamento de sobrevivência no mar, ele só faria lá na teoria. Por que ele tem que ir para a prática? Para ele começar a se ligar e falar, é assim. Porque não ele ficaria lendo a apostila na escola, não precisaria do treinamento prático dessas modalidades. Então, por isso que tem que ter toda a parte prática, que é o que você falou. O cara, ele vai guardar, e ele tem mais propriedade para falar, né, num processo seletivo, depois que ele viveu. É muito fácil. É que nem o pessoal fala, você já foi assaltado? Não, mas durante um assalto, você já foi assaltado? Já fui assaltado, tive que fazer assim. Então é diferente de um cara que vivenciou uma situação e do cara que só conhece a situação na teoria, né? É bem diferente, são dois casos bem diferentes. Eu acho interessante isso aí que você está falando, né? Essa vivência prática aí. Continue, você estava... É que deu uma cortada aqui, eu te interferi. Fala aí. É exatamente isso. Isso é o que é o legal pra gente. Fora que no treinamento, uma coisa que eu também gosto de deixar muito, é assim, que infelizmente, por ser esses dois tipos de assunto, eu não posso... aconteceria assim, os slides, os vídeos, todo o material que eles têm audiovisual lá, são coisas reais. Então, da parte de terrorismo, eles vão ver o terrorista atuando, decapitando, atirando, matando, preparando explosivos, né? Isso ele vai ver e não tem pudor, não tem censura. Tanto que eu já tive alunos que passaram mal no treinamento, já tive mesmo. Né? E na parte de gerenciamento de crise, infelizmente também vai ter que ser mostrado. Por exemplo, o caso da Gol, a gente mostra o resgate, os corpos, o estado que ficou, os corpos, como que é feito a identificação daqueles passageiros, tudo. Então, assim, é uma coisa que o aluno também tem que entender, que ele vai lá e ele vai ver exatamente, né, o que realmente acontece. Vai ter a parte da assistência às famílias, vão ver como o familiar fica, o familiar que fica desesperado, achando que o passageiro... Tem um caso, no caso da Gol, de uma mulher que deu entrevista e falou assim, não, eu tinha muitas esperanças que meu filho estava vivo, que Deus cobriu ele com um manto e que ele ia sair andando pela selva e que um índio ia achar ele. Então, assim, é uma coisa que é triste da gente ver, porque realmente é um parente. Então, isso a gente mostra para eles entenderem também o lado dos familiares. Que não é fácil para um familiar chegar no aeroporto, vai buscar lá e tá lá o portão, né? O avião, né, sumiu, desapareceu, voo cancelado, e receber a notícia que, não sobrou nada do parente. Vai enterrar o quê? Vai enterrar o dente, né? Vai enterrar um pedaço de carvão, que é o que sobrou às vezes. Então mostra muito na prática. Então, é bom para a galera aí já pensar assim, você está indo para um treinamento onde não tem papas na língua. Você vai ser visto preto no branco o que é um acidente aéreo, que é uma vítima de sequestro, o que é um familiar. É bem puxado. Bem puxado. Isso que você está falando é importante falar mesmo, porque assim, existe muito tabu nesse assunto referente à aviação, que é assim, quando as coisas não dão errado, né? Até as plataformas elas não gostam, enfim, e ainda mais o YouTube, né? Mas assim, aqui no Instagram acho que não tem tanto problema, mas tem muito tabu em relação a isso, né, David? O pessoal, como você falou, chega lá no curso, é até bom que você fala, né, você está falando como que é, porque, assim, é importante, gente, nós, trabalhamos na aviação, a gente tem que estar preparado para qual situação? Para qualquer situação que puder acontecer, a gente tem que estar preparado. Infelizmente, esse tipo de situação, elas são situações que podem acontecer.
o trabalho ele é feito incessantemente para que não ocorra. Mas, por exemplo, aconteceu lá um caso na sua empresa, você não está envolvido, mas como você disse, você pode ser um dos voluntários que vão fazer parte ali, ou da comissão de investigação, ou da comissão de apoio às vítimas e famílias, enfim, você pode ajudar de diferentes maneiras. Então, e é uma situação que pode acontecer. Infelizmente, qualquer área está propícia a ter problemas. E a aviação, apesar de todo o aparato de prevenção contra acidentes, de prevenção contra atos ilegais, que é o que a gente está falando aqui também, né? Que é o foco da live hoje, é mais em relação a ilegalidades. Então, é um tabu que muita gente não quer ver, não quer saber, não quer falar. E aí, às vezes, num processo seletivo, tem gente que, como você falou, chega lá no treinamento, passa mal. Essa pessoa que passa mal, será que ela está preparada para entrar na aviação ou está preparada para enfrentar uma situação como essa? Como que você vê? Eu acho que é importante que as pessoas se preparem, né? Tanto para a parte boa quanto para a parte ruim. E no processo seletivo. E aí, assim, depois que o pessoal faz o curso, esses alunos que estão... Tem aqueles que já trabalham na empresa aérea, o pessoal de entidades governamentais, e tem os de candidatos que estão pleiteando vagas nas empresas. Como é que é o nível de aproveitamento? Eu sempre vejo você postando lá, parabenizando um aluno ou outro que entrou nas empresas aéreas, que conseguiu a vaga. Como que é o feedback do aluno depois que ele faz o curso? E o que muda na mente dele e o que ajuda ele a entrar na aviação, esse treinamento? Duas coisas interessantes. Primeira coisa que eu quero para você é o seguinte: eu tive uma aluna que, depois que terminou o treinamento, ela mandou um e-mail indignada, assim, mas indignada mesmo, falando que era um absurdo que eu tinha apresentado durante o treinamento, que ela ficou extremamente constrangida e desconfortável, porque ela achou assim, ela falou assim: tem tanta coisa boa para você falar de Israel, por que você não falou das belezas naturais de Israel? Por que você não falou... Você veio mostrar aquele homem cortando a garganta do outro. Ela ficou indignada com o conteúdo do treinamento antiterrorista. Eu respondi para ela: desculpa, você foi com o treinamento pensando assim, o quê? Não, porque tinha tantas coisas bonitas para você mostrar de Israel, a agricultura. Eu falei: gente, aonde? É o que você falou. Não é uma pessoa que está nem um pouco preparada, está perdida no mundo. Está perdida no mundo. Com relação ao feedback dos alunos, eu acho bem legal que eles me inscrevem e falam: putz, Horst, quando eu cheguei para entrevista na empresa X ou na empresa Y, me perguntaram sobre os treinamentos, o que eu tinha aprendido. Eles perguntam, o recrutador quer saber, porque vê no currículo do cara, curso de antiterrorismo, gerenciamento de crise, o cara vai questionar, o recrutador vai questionar. E o legal é que eles têm a propriedade para falar, respondem, tinham as dúvidas, falam e tudo mais, e eles têm uma boa aceitação. E isso, poxa, foi muito bem falado lá na entrevista sobre o seu treinamento, as pessoas reconhecem, falam que conhecem a sua empresa e tal. Então, assim, para mim é legal. A gente não publica, né? Diferente do que muita gente faz, a gente não fica publicando as conversas com os alunos, que eles mandam feedback. A gente só publica quando ele realmente chega, né, no objetivo dele. Alguns até mandam: olha, Horst, não estou no voo ainda, mas entrei em solo. Já é ótimo, para nós já é maravilhoso. E eu já tive casos de alunos que foram para o treinamento, que eram comissários, né, fizeram o curso de comissário, desistiram e queriam só trabalhar em solo para trabalhar na área de security, lá do aeroporto, internacional. Eu tenho um aluno que eu tenho um maior orgulho dele, que ele desistiu de ser comissário, estava com tudo pronto, tinha ANAC, já estava tudo pronto, fez o treinamento e foi atrás para trabalhar na área de security. Ele foi trabalhar numa empresa aérea internacional no aeroporto de Guarulhos, estava super, estou em Boston, vim fazer um treinamento deles aqui, que a empresa obriga, e hoje ele trabalha na área de security dessa empresa aérea. Isso foi em 2015, vamos colocar aí, o cara está anos já lá, então hoje ele está patrão, óbvio. Sim. Com os cargos vem a responsabilidade também, porque o cara hoje em dia tem muita responsabilidade lá. Mas você vê um cara que desistiu de voar, por exemplo. O cara desistiu de voar porque ele gostou tanto dessa área, só que ele ganhou treinamento lá fora pela empresa aérea, fez treinamento com o consulado americano aqui com o negócio de passaporte, de visto. Então, assim, o cara foi investindo na carreira dele. Então, assim, o retorno que a gente tem dos alunos
é maravilhoso. Pela quantidade de alunos que fazem o curso, não desistem, né, e continuam a carreira na aviação, para nós está maravilhoso. Se eu pegar aí a cada turma que é se formada, tipo, dependendo da turma, eu já cheguei a ter turmas com 3 alunos meus. Maravilhoso. Pô, isso é ótimo. Uma turma de comissário ter 3 alunos. O pessoal, pô, mas Sim. porcaria. Se você for olhar no geral, pô, ter 3 alunos, três alunos em uma única turma, de uma turma só, sim. Tá maravilhoso. E assim, e a previsão é não acabar, né? Muito pelo contrário. O pessoal está me perguntando que eu postei um tempo atrás mais uma turma da Azul aí que se formou e tal. O pessoal falou, pô, mas não acabou? Então, é o que eu sempre falo para todo mundo. Gente, banco de talentos está lá. Entendeu? Assim, a empresa pode até não estar divulgando a vaga em aberto, mas a quantidade de currículo que essas empresas têm no banco de dados deles, eles não precisam mais abrir seleção, porque já tem tanta gente lá, entendeu? E eles vão mandando. A hora que acabar esse banco de talentos, aí eles abrem. Aí o pessoal fica naquela, pô, não abriu vaga, não abriu vaga. Mas, gente, eles têm um delay, eles têm a quantidade de comissários nesse banco de talentos. Eles têm comissário para chamar a roubo. Então, isso é uma coisa que eles têm que ficar muito atentos mesmo. E até aproveitando essa deixa que você falou, já vou dar uma dica importante. Para quem está com e-mail cadastrado no banco de talentos das empresas aéreas, com e-mail Hotmail, fique esperto, porque saiu um filtro maldito agora do Hotmail, cara, que está filtrando um monte de e-mail. Porque a empresa aérea manda muita propaganda. Dicas de baixa temporada. Então isso aí começou a cair num filtro de spam. Então a galera tem que ficar esperto que o Hotmail está filtrando. Eu tenho depoimentos de alunos que falam assim, Horst, você não vai acreditar. Eu fui chamado pela empresa X e só fui ver quando eu fui limpar a minha caixa de spam. Fui fazer uma limpeza na caixa de spam. Estava lá o convite para participar do processo seletivo. Tipo, o aluno quase se jogou do prédio, né? Foi, pô, mas depois, putz, não sei, Horst, eu não meti nada e caí no spam. Esse caso aí entra aquele outro treinamento que você falou, que é o de mídias digitais, marketing digital, né? Que a gente está batendo muito nessa tecla aí, que é uma tendência, as pessoas têm que entender como que funciona todo esse mecanismo das mídias em geral. Quando a gente fala mídia, gente, é tudo que está na internet, né? Toda essa interação que a gente tem com a internet fica registrado e ele cria ali uma personalidade sua, e as mídias, elas aproveitam tudo isso daí e elas, obviamente, elas não vão vender a sua informação sensível, mas elas vão vender o seu perfil, se você é adequado ou não para determinados trabalhos, determinadas atividades, e isso tudo é negociado, é vendido aí no mercado. Como é que funciona esse treinamento aí, David? Esse treinamento de marketing digital, que é importante. Só aproveitando, acabou de entrar na live a Raquelzinha. Opa. A Raquel trabalhou comigo na Elau, uma querida, cara. A gente trabalhou junto na Elau e trabalhamos junto na TAAG. Uma querida, Raquel, lá de Guarulhos. Opa. O que acontece? O problema do marketing, ele tem um detalhe, Santarelli, que outro dia eu dei uma palestra e fui tirado até de louco, né? Porque eu expliquei na palestra que hoje em dia a menina da RH, diferente da nossa época, ela não olha mais currículo por currículo, ainda mais hoje que não aceita mais currículo físico, e hoje em dia é tudo digital. E uma coisa que as pessoas não entendem é que até as palavras que você coloca no seu currículo, existem palavras-chave que o próprio sistema de varredura do currículo faz no sistema, e que vai puxar as coisas, uma série de detalhes, e que a galera não está levando a sério. Então, assim, a quantidade, o aumento da tecnologia para o processo seletivo, porque a tecnologia veio para agilizar o processo seletivo do cara. O cara não vai ficar olhando lá, imagina, 12 mil currículos, o cara vai ficar lendo o PDF, não vai. Ele vai jogar no filtro, o sistema lá vai fazer uma varredura, vai pegar as palavras-chave que interessam para ele e vai fazendo essa triagem. Então, nessa parte de marketing digital, a gente também fala muito disso. A gente fala desde essa parte de como funciona o sistema de recrutamento das empresas aéreas, da GUP, do Vagas e tudo mais, desde que como que é feita a verificação das suas redes sociais. Uma coisa que muita gente comete erro. Adiciona todo mundo no LinkedIn. O cara coloca lá Latam, por exemplo, e sai adicionando todo mundo que é da Latam. Mecânico, nego que serve o cafezinho. Pessoas que às vezes não tem nada a ver com o cargo de comissário, mas a pessoa quer porque ela acha que com isso ela está fazendo network. Não é assim que funciona. Tem uma série de coisas. Outra coisa que está caindo
muito hoje em dia. A mulherada com esse negócio aí de OnlyFans, essas redes sociais aí que você pode ficar postando um monte de porcaria, foto. Não tenho nada contra, cada um faz o dinheiro que quer. Mas você tem que entender o seguinte, minha querida, a partir do momento que você tem um perfil desse, a empresa aérea vai localizar esse perfil e você não é uma candidata para a empresa aérea. Ah, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem. Ah, meu perfil é fechado. Não interessa. O sistema da empresa aérea consegue fazer a leitura. Então, o pessoal tem que começar a se atentar nisso, mudar nome de e-mails. Pô, eu tive uma aluna minha, num curso, que me falou, posso levar meu currículo para você dar uma olhada? Eu falei, pode. Peguei o currículo, bati o olho, o e-mail da menina era Sex SP. Eu não vou nem falar o restante. Mas Sex Machine SP. Eu falei para ela, pô, minha querida, mas com esse e-mail aqui você também tá, né? Ela, não, mas é um e-mail que eu uso já desde o tempo, tal, né? Não dá. Tinha um outro aluno meu que o e-mail dele é Always Ramp. Eu falei, ô, meu amigo, você tá de piada, né? Então, assim, primeira coisa, vamos começar a formatar uns e-mails, né? É de matar, né? É de matar o cara. Aí depois pergunta, por que eu não sou contratado? Porra, só pelo seu e-mail você já está sendo descartado. Só pelo seu e-mail você já está sendo descartado. Eu prefiro nem falar uns que eu tenho também de exemplo aqui, deixa pra lá. É complicado, cara. Mas aí o pessoal pensa que pelo fato de estar, mas o meu perfil da rede social ele não é aberto, ele é fechado, só os meus amigos têm acesso. Quem falou, né? Quem te falou isso, né? Quem te contou essa mentira, né? Quem te contou essa mentira? Não dá. Eles pensam que a empresa aérea vai entrar. Tem gente que pensa que a empresa aérea vai entrar no seu perfil e vai curtir suas fotos, que ela está interessada em saber, ver suas fotos. Na verdade, a informação, ela vem de outro jeito, né, David? Então, assim, esse treinamento, ele dá todo um panorama para a pessoa entender como que funcionam as mídias sociais, né, para poder trabalhar com essas mídias de forma a melhorar as suas chances nos mecanismos de busca e, digamos assim, no score da empresa aérea, porque a empresa aérea ela vai, todos esses sites que você falou de RH, de seleção, eles fazem todo um trabalho ali de poder pontuar quem interessa e quem não interessa para trabalhar na empresa aérea. É isso que eles querem, eles não querem saber detalhes da sua vida, eles querem saber se você está, digamos assim, se você é um candidato, digamos assim, atraente ou não atraente. E essas mídias sociais, elas têm condições de, através de tudo aquilo que você faz nas redes sociais, informar para a empresa aérea se esse candidato ele é um candidato atraente ou não, em função de como ele vive ali nas redes, né? Sem, digamos assim, sem infringir aqueles códigos de uso que as pessoas nunca leram, né? Código de privacidade, que todo mundo vai lá, assina, li, concordo, aceito os termos de uso. Mas a lei brasileira, por exemplo, ela não permite que alguns determinados dados sejam passados, mas a empresa ela não vai passar esses dados, ela vai informar para o interessado, que no caso é quem quer te contratar, se você é adequado para aquilo que a empresa aérea informou, que ela quer ou não. Isso ele pode falar. Isso a rede social ela pode informar. E é isso que às vezes o candidato não entende e ele não sabe trabalhar, né? Existe dentro da parte digital, existe dois tipos, em termos de formulário, existe assim, o que você vai coletar de dados e o que você vai compartilhar de dados. São duas coisas que as pessoas não entendem. Tanto que se você entrar no site das empresas aéreas, nessas que fazem o processamento, você vai ver que você vai clicar lá, que tem uma opção dizendo assim, seus dados serão coletados e compartilhados. Então, você já sabe que eles vão enviar aqueles dados que é provavelmente para a empresa aérea. Quando você coloca que seus dados só serão coletados, ok, o site ou a empresa aérea vai ficar com os seus dados, ela não vai compartilhar com ninguém. Os de recrutamento, você vai ver lá que tem a opção, que está dizendo que seus dados serão coletados e compartilhados. Então, eles vão passar para a empresa aérea. Tanto que agora mudou os formulários, que quando você preenche agora, tem uma obrigatoriedade. Você tem que colocar suas redes sociais, LinkedIn, Facebook e o Instagram. Já está lá no formulário, é padrão. Isso já até ajuda, porque antigamente a empresa fazia a busca por si só.
Agora você já é obrigado a preencher no formulário. Aí vem a dúvida que muita gente fala para mim, David, não tenho rede social, não vou ser contratado? Não, não é que você não vai ser contratado. Não é que você não vai ser contratado. Não existe uma obrigatoriedade civil que diz que você tem que ter uma rede social. Não existe. Não existe. Mas, porém, assim, convenhamos, um cara que hoje em dia, 2023, não tem um Facebook, eu não tenho um Instagram, eu não tenho nem um LinkedIn, não é nem que ele é antissocial, é uma pessoa que não está inteirada, porque o LinkedIn é o maior portal hoje em dia para você procurar emprego. Instagram é o maior portal hoje em dia que é para você, poxa, achar amigos de escola no Instagram depois de 20, 30 anos. Então, assim, realmente é uma pessoa que não está muito ligada nisso. Não é que você tem que ter obrigatoriedade. Você não tem, você não é obrigado a ter. Não é obrigado a ter. Só que aí vem a segunda parte que eu quero dizer o seguinte. O problema da pessoa, quando ela entra na empresa aérea, qual é a primeira coisa que ela faz? Dá 2 meses que a pessoa está na empresa aérea, ela já abre um perfil com o nome dela, aí já quer dar consultoria de como entrar na empresa aérea, dicas de maquiagem, só faz foto do avião e tal. Então, assim, é 880, né? Então, as pessoas ou são muito hard ou as pessoas são muito, muito baixas, assim. Então, a empresa aérea acha legal, existem empresas aéreas que até incentivam os funcionários a postar foto, tal, só que assim, tudo tem um limite. Cara, é tudo na sua hora. Né? Agora a pessoa pega, eu tive um caso que eu acompanhei de perto. A menina postava tudo sobre uma empresa aérea X lá. Postava, meu futuro escritório e tal, coisa linda, blá, blá, blá. Foi fazer o processo seletivo, não passou. Começou a meter pau na empresa, que a empresa é uma porcaria, que não sei o quê, porque só existe QI, tal. Mas acabou com a empresa lá. Só que ela esqueceu de um outro detalhe, ainda tem mais 2 empresas aéreas brasileiras. E quando ela foi se candidatar para outra empresa aérea, é óbvio que ela não passou. Aí o pessoal fala, mas não passou por quê? Porque ela é incompetente? Não, porque com certeza o pessoal do TI viu o que ela postou referente a outra empresa aérea, metendo o pau, e isso acabou com ela. Teve um caso também da menina lá que entrou numa empresa que tinha acabado de fazer o processo seletivo, foi contratado por uma empresa, não era empresa aérea, uma empresa normal, e aí uma amiga dela postou um flyer lá de aniversário para ela, um negócio assim. Ela falou assim, não vou poder ir na sua festa, que amanhã é faria do emprego. Porra, o diretor que contratou ela acompanhava ela no Twitter, falou, não, pode ir na sua festa, fica à vontade, porque agora você não tem mais um emprego. Então, assim, as pessoas estão perdendo a noção de rede social. As pessoas estão perdendo literalmente a noção de rede social. Estão perdendo. É uma coisa que veio que é muito boa, mas também se não souber ser utilizada, né, como tudo, ela tem os lados, né? Então, inclusive as empresas, elas têm o código de conduta nas mídias sociais, Tudo. Enfim. E é um negócio complicado, é uma coisa difícil porque tem muita gente que chega achando que pode tudo, que pode postar tudo, esquece que a empresa tem uma, como é que fala, imagem corporativa e etc, né? Tinha um canal muito bom de aviação, o canal ainda existe, mas o dono do canal parou de postar por causa justamente desse código, que era o baixado e travado. Ele foi um canal do YouTube, um canal pioneiro. Quando começou, não tinha essa. Hoje virou febre. Todo mundo quer colocar a GoPro ali, enfim. E filmar. Né? Inclusive existe até uma discussão, né, acadêmica em relação a isso, se ajuda, se atrapalha, enfim. Mas o que importa é que precisa ter um cuidado. A Kelzinha falou, me formei comissária de bordo e meu instrutor foi o Douglas Santarelli. Tive o prazer de trabalhar em solo com o Horsky. Muito bom ver vocês dois juntos compartilhando conhecimento. Obrigado. Um abraço. Fico muito feliz em saber. Tá bom? Um grande abraço aí. Quando ela trabalhava em solo, ela tinha um cabelo bem vermelho, bem ruivo. E, nossa, a gente era muito bom trabalhar em solo, cara, porque aí eu lembro que os passageiros pediam, eu falei assim, ó, faz assim, conversa com aquela moça lá que tem os cabelos pegando fogo mesmo, mas a gente dava muita risada, mas era muito 10. E a gente trabalhava numa empresa que é a TAG, né, bicho? Pô, lá a tensão lá tem que ser tripla, né, naquela empresa aérea lá, porque é a rota, aeroporto, mas a gente trabalhava muito bem. Aqui é uma tremenda profissional, isso vai ser maravilhoso. Assim, em solo, domina. Legal. A menina manja muito. Fico feliz em saber. Grande abraço aí. Felicidades aí. Esse baixado travado aí que você falou, porra, eu lembro que eu assistia, que era muito. Ele fazia voos completos, né? Eu lembro que ele instalava a GoPro. Foi.
Inclusive vídeos bem filmados. É um canal que até hoje os vídeos desse canal eles são maravilhosos. Só que ele parou de postar, ele praticamente congelou o canal. Ele até fez uma explicação na época, porque como era uma novidade, a empresa onde ele trabalha, ela fez esses manuais, né? Ela elaborou esse manual, implementou esse manual e a partir daquela data ficou muito mais complicado para ele poder postar os vídeos. Então ele pegou e parou. Aí teve um outro colega, o Rodrigo Davi, acho que é Rodrigo Davi o nome dele, cara, que era da Avianca, também postava uns vídeos muito legais, eu acho que tá voando fora do Brasil, né? E aí virou febre, todo mundo, enfim. E aí eu fico feliz porque hoje a gente vê imagens aí como é que fala? Na internet maravilhosas da aviação, de todos os ângulos possíveis, assim, muito bem elaborado. Eu curto bastante, inclusive eu posto todo dia aí. Mas tem que saber usar, use com moderação, né? Como tudo, é importante esse ditado. Então, muito bom, fiquei feliz aí, David. E aí, passa para o pessoal, então, quanto tempo dura, como faz para entrar, quais são as condições, para o pessoal poder entender aí, quem tiver interesse, tá, gente? O curso é muito bom, tá? É um curso profissional que vai ajudar aí o pessoal a aprender como funciona todo esse treinamento e esse sistema contra atos de interferência ilícita, antiterrorismo, né? São conhecimentos sensíveis que tem que também ter muita responsabilidade quem vai ter conhecimento de todo esse material. Então, como é que funciona, David? Como é que como que funciona para o pessoal entrar? Bom, para fazer o curso, o site, né? Eu vou passar o site do Brasil, porque ele linka direto com o site de Israel, que é mais rápido. É horsk.com.br. Só entrar lá no horsk.com.br. Quando você entrar na página, já vai ter lá nos mínimos detalhes tudo, desde a programação, os horários, o que você vai aprender no dia, já tem um link para a matrícula. E aí eu vou deixar um voucher de 50% de desconto, então, para o pessoal da live, né? Eu vou deixar 50% de desconto para o pessoal da live. Deixa eu... acho que, dá para ver a câmera aqui, né? Quando a gente está no ao vivo? Dá, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Você entra no site... Agora dá. Você entra no site e aí que tem tudo. O que é o curso, ó, quantos dias falta para o próximo treinamento, ó, toda a programação, o horário, o que vai aprender, o horário por horário, o coffee break, o almoço, tem tudo direitinho. E aqui embaixo tem informações sobre o meu currículo, quem quiser saber mais sobre todas as minhas qualificações, o local. Essa é a nossa sala de treinamento lá no IBIS, essa é a sala de treinamento. E aqui embaixo tem os dois valores. Ó. Você pode fazer o combo ou pode fazer só um dia, né? O combo, a gente vai dar 50% de desconto no combo. Você participar do treinamento os 2 dias. Pode fazer direto pela internet. Aceita cartão de crédito. Quem fizer no Pix ainda tem mais desconto. Quem fizer no Pix, a gente dá mais desconto ainda. Lembrando que o certificado é físico internacional. Tá? Você vai receber um certificado físico mesmo, internacional, guardar. Além do material de apoio, além dos cursos EAD. E uma disposição. E a única coisa que eu falo é o seguinte. A gente... Graças a Deus, né, até agradeço, a gente está tendo esgotamento de turmas, tá, gente? Então, o quanto antes, melhor. A gente está recebendo muito aluno de fora. Nossa última turma bateu 50. A gente está com 38 dias ainda para o curso. Eu já estou quase na metade já de vaga. Já está, porque a galera compra com antecedência por causa de passagem aérea, o pessoal que vem de fora, o pessoal da Embi Morumbi também. Então, gente, venham, garantam logo, porque assim, esgota. Ainda tem bastante vaga, a gente está quase na metade ainda, a gente está no meio de junho. Mas venham fazer parte, vocês não vão se arrepender, não vão se arrepender. Isso que você falou é importante o pessoal se planejar, né? Porque tem muita gente de fora, então quem tiver interesse, mesmo que seja aqui de São Paulo, já fazer contato, né? Aproveitar, inclusive, o voucher que você está... Como é que faz para conseguir esse voucher aí, David? Entra lá e fala o quê? Como é que faz? Entra lá, clica, vai ter um botão de WhatsApp, só clicar e falar, estive na live Santarelli, que a gente manda o show de bola. Código, aí tem um cupom só para o pessoal que participou da live. E só mais um detalhe importante também, Santarelli, que muita gente me pede.
Por exemplo, que nem hoje é dia 20, 21, 22, hoje é dia 21. 21. Não dá para segurar para mim que meu pagamento cai dia 5, tal. A gente faz reserva agora, tá, Santarelli? A gente está autorizando reserva. O que é reserva? Você paga 10% do valor do curso, que é R$ 50, você paga, e você já fica com a sua vaga garantida. Então, você pode pagar o restante do treinamento até um dia antes do curso. Às vezes a pessoa não tem cartão de crédito ou tem outras prioridades, agora não tem que pagar uma coisa, mas não quer perder a vaga, nem o desconto. Então, você paga R$ 50 e você pode fazer a reserva da sua matrícula, faz a reserva da matrícula. E eu queria aproveitar, só rapidinho para a gente encerrar a live, eu postei um vídeo agora à tarde de inclusive foi uma aluna minha que entrou em contato comigo, ela passou todos os dados dela para uma empresa aérea. E ela estava achando muito estranho, então a gente foi atrás. Um cara abriu no LinkedIn aí um negócio chamado TAB Linhas Aéreas. É isso aí, rapaz. E ela mandou, cara, se candidatando para a vaga de comissária, ela escaneou os documentos, o cara pediu os dados dela. E eu estou aproveitar que a gente está na live, é o seguinte, galera, não mandem nenhum tipo de... A empresa aérea não quer o seu RG, não quer cópia do seu RG, nem cópia do seu CPF, nem comprovante de endereço. Não façam isso, pelo amor de Deus. Eu fiz um vídeo agora à tarde, gravei, inclusive antes da nossa live, mostrei lá para tudo, é fake, a página do cara já até caiu. Ele ainda está com as páginas no LinkedIn, mas não existe essa empresa aérea, TAB Linhas Aéreas. Por favor, gente, não mande currículo, não se candidate, não façam isso, pelo amor de Deus, cara. Isso eu até falei no vídeo que assim, eu não sei se usar a imagem desse cara para fazer, ou se é o cara mesmo que está fazendo essas páginas, mas não façam isso, galera, porque isso é muito perigoso. Não existe essa empresa aérea, TAP, Linhas Aéreas, não existe. É só vocês darem um Google, é só bater um Google, gente. Então, não tem. Então, por favor, gente, não caiam nesse golpe. Você chegou a ver se o cara montou uma empresa aérea? Eu vi. Me falaram que abriu uma empresa aérea nova. Eu falei, mas pelo que eu saiba, a empresa 121, eu desconheço. Porque a gente sabe quando vai abrir uma 121. Gente, uma empresa 121, uma empresa aérea, tipo Gol, Latam, Azul, é um investimento, digamos assim, bilionário, praticamente. Então não é uma coisa, não é qualquer um que vai abrir uma empresa aérea, não é uma coisa simples de ser feita, não é uma coisa a curto prazo. E a gente acaba sabendo, o mercado, todo mundo se conhece. E aí quando falaram isso, eu já estranhei, 2, 3 dias depois, como a gente conversava na época da ITA, né? Lembra que a gente conversava, que era um negócio estranho. As conversas, né? Longas conversas a respeito disso daí, né? E quando aparece uma dessa aí, a gente conversa, 5 minutos de papo, já sabe mais ou menos o que está acontecendo, né? Qual que é Aí me falaram, antes de eu pesquisar, já tinha visto que era picaretagem, enfim. Eu vi mais ou menos, eu não me inteirei também, porque já vi que era coisa errada, né? É só o que eu imploro para as pessoas, não mandem seus dados, porque não existe, não existe. É complicado, gente. Tem que ficar de olho, porque empresa aérea é uma coisa complexa, não é... o cara chega, vou abrir uma empresa aérea, manda o currículo. Não, então, tem todo um processo. E a contratação dos funcionários, ela está ali no terceiro passo, digamos assim. Basicamente são 5 passos, está no terceiro passo. Até chegar nesse terceiro passo, muita coisa já aconteceu. Então, muita água rola. A empresa não vai contratar, digamos assim, profissionais, sem muita experiência na primeira turma, né? No grupo. Homologar aeronave. Vão pegar isso, que vai certificar a empresa. Eles vão contratar só o pessoal que já tem experiência, eles vão pegar de outras empresas, enfim, né? E aí depois é que vão começar a contratar gente de fora. Então, o negócio... E aí ventila, todo mundo fica sabendo, sabe quem não é, quanto que foi investido, quais são os aviões, de onde vai vir, documento, tudo isso aí acaba vindo à tona, não é desse jeito. E aí não mandar, como você está falando, né, documento, mandar as suas informações que são sensíveis para esse tipo de empresa que é
a gente viu aí que não tem nada a ver. David, muito obrigado mesmo, fico muito feliz aí pelo seu trabalho. Boa noite, Chagas. Boa noite, Chagas. Opa, Chagas, parei aqui. Boa noite, aí tá indo já. Opa, valeu, Chagas, obrigado, viu? Vamos marcar aí, eu vou fazer contato com você. Para quem não sabe, o Chagas é um dos principais investigadores de acidente aeronáutico do Brasil. Eu acho que é um dos que tem mais experiência. Então, vamos aguardar aí o dia da live dele aí, que com certeza tem que casar aí as agendas, porque o Chagas é complicado. Você está conversando com ele, você tem que sair correndo, né? Porque aconteceu lá às vezes acontece um problema, você está falando com ele, você olha para o lado, ele sumiu, né? Entrou na viatura, aconteceu ali uma ocorrência ali, tem que ir lá correndo. É verdade, cara. Parece o mestre Mago, né? Você está conversando bastante, já aparece. Exatamente. É bem assim, a vida dele, ele sabe que é verdade, né? Olha só, o Paulo Barros está falando, sei que o assunto não é esse, mas o que eu faço para perder o medo de voar? Paulo, vive a vida. Tem cursos especializados nessa parte de medo de voar, tá? Mas vive a sua vida e eu não posso falar certeza, mas a chance de acontecer algum problema contigo viajando é muito pequena se você comparar aí com todas digamos assim, os benefícios que você vai ter. Eu sei que não é uma coisa simples assim, eu estou falando aqui basicamente só para poder te dar um alento, mas procura ajuda especializada nessa área, que com certeza você vai perder o seu medo de voar e você vai poder desfrutar todos esses benefícios que o voo, que a aviação, que o transporte aéreo pode nos proporcionar. Nós somos privilegiados, porque nós somos uma pequena parte da humanidade que nascemos depois de Santos Dumont. Todo mundo que nasceu antes de Santos Dumont não teve essa chance. O cara podia ser rico, podia ser rei, podia ser príncipe, podia ser o que fosse. Não voou. A gente que viveu nessa época, depois de 1906, depois de Santos Dumont, que é uma pequena parte só dos seres humanos, a grande maioria toda viveu lá para trás, a gente teve essa oportunidade. Então vamos aproveitar essa oportunidade, né, David? Vamos voar, vamos aproveitar a aviação aí. Então, um abração pro Chagas. Opa, manda abraço. Eu tenho um grande amigo chamado Enzo, e eu brinco com o Enzo, que eu falo que a tia dele voa de vassoura. Ele dá tanta risada, ele é uma criança maravilhosa. Eu falo, Enzo, sua tia voa, o sonho da sua tia é voar, que ela quer ser comissário, mas por enquanto sua tia só voa de vassoura. Nossa, mas ele cai na gargalhada. Mas é realmente quem já teve o privilégio de ser comissário, e assim, eu falo uma coisa que eu sempre falo para todo mundo: a sua ficha só vai cair o dia que você estiver sentado no jump, o seu cinto, e você escuta assim, ó, tripulação, portas em automático. Aí vai falar, puta, agora eu cheguei onde eu queria, agora eu realizei. Quando você está no treinamento, a ficha não caiu, só vai cair a hora que você escutar aquele do comandante, tripulação, portas em automático. Aí você vai se tornar realizado. Eu falo, não existe profissão melhor no mundo do que voar. Maravilha, David. O Marcos está falando aqui rapidinho, ó. Fiz curso com o David em janeiro, muito bom. E estudei com os vídeos do Santarelli para a banca da ANAC. Eu tenho uma dúvida. Existe um período para participar de seleção aérea? Olha, o Marcos, as empresas elas divulgam, não tem um período, é tudo através de demanda, necessidade, demanda, e as empresas acabam divulgando. A Latam, ela está meio que inovando, está fazendo processo seletivo anual, começa em janeiro, vai durante o ano, já é o segundo ano que ela faz isso. A gente não pode falar que todo ano vai ter, pode ser que a empresa mude, enfim. Mas a Azul, ela divulga, ela faz a divulgação lá nas redes sociais, todo mundo fica sabendo, aí você tem que aplicar. Tem às vezes o banco de talentos. A Gol, em breve, deve fazer contratação, está fazendo contratação interna e logo vai fazer contratação externa. Aí vem de novo aquela conversa, né, que a gente sempre fala, né, David? Se você puder entrar no solo, se você puder entrar como agente de aeroporto ou alguma outra área administrativa dentro de uma empresa aérea, a gente
sempre recomenda, porque os processos seletivos eles estão sendo sempre primeiro para quem já é da empresa, para depois, se sobrar vaga, se não forem, se as vagas não forem todas elas, como é que se fala? Todas elas forem supridas, completadas, eles vão pegar de fora. Sim. Mas é lógico que a empresa ela tem que dar oportunidade para quem já está lá, para quem já tem experiência, para quem já está lá dentro. Então a gente sempre fala, e podendo, faça o treinamento, todos os treinamentos possíveis, porque conhecimento nunca é demais. O que a empresa quer são as pessoas mais preparadas, as pessoas que estão mais preocupadas com a sua preparação. Então, podendo, faça a maior quantidade de treinamentos ligados à aviação possíveis, né? E é isso, David. Suas considerações finais para a gente encerrar aqui. Fico muito feliz. E é isso aí, gente. Mais uma vez, só agradecer a você mais uma vez. Estamos sempre aí. Pô, eu parei para lembrar, eu puxei aqui a foto, eu tinha deixado até separada aqui, ó. Fechei aqui das minhas fotos. Para tentar puxar a data, cara, mas eu não consegui puxar. De 28 de novembro de 2016, quando você fez o treinamento lá comigo. Quando eu fiz o curso, eu tenho o certificado, cara. Tá lá guardado. Tem aquele comandante, azul também, azul, com a gente, lá. 2016. É tempo, hein? E aí, é tempo. Vê, né? Faz tempo. E eu conversei com o Yuri, do Portal Plus Comercial, um tempo atrás. Sabe quanto tempo a gente se conhece? A gente já se conhece desde 2004, Santarém. Olha só. 19 anos, cara. Eu tô ficando velho, não quero nem falar mais sobre isso. Aí. Vai entregar minha idade. Muito obrigado. Opa, eu que agradeço, David. Um grande abraço a todos, gente. Aproveita o voucher aí. Chayane entrou aí, ó. Grande abraço, Chayane. Uma querida aí da tripulante também. Mega experiente, muito 10. Uma querida. Voa muito, hein? Voa muito. Sabe tudo de avião. Maravilha. Todo mundo que mandou mensagem, desculpa, que eu sou pangaré aqui no... Ai, meu Deus, eu sou ruim aqui no Instagram e o celular fica longe. Então, para eu conseguir enxergar aqui, cara, se eu coloco o óculos, eu não vejo de perto. Se eu tiro, eu não vejo de longe. Então, grande abraço a todos que mandaram mensagem aí, tá bom? Grande abraço aí, gente. Boa noite. Até a próxima. Valeu, David. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Opa, tchau. Preview.